Olá, tudo bem? Bom, esse vídeo que nós vamos estar colocando no nosso canal é sobre o treinamento de operação da nossa Smart Wake de 20 cabeçotes, um equipamento que tem algumas características específicas para o pescado, enfim, para tilápia, para produtos congelados, para pescados em geral, tá? Então, primeira tela que vocês estão vendo aqui é a tela inicial do nosso sistema. Então, olhando meu mouse aqui, nós temos o ajuste de relógio. Por que o ajuste de relógio? O controlador, no caso ali o Open Control da Siemens, ele tem um relógio interno, só que se ele não está conectado na internet, o sistema não está conectado, ele não atualiza esse relógio automaticamente. Então, você vai ter uma defasagem de alguns segundos por mês, alguns segundos por 1 ou 2 segundos por dia, enfim. E ao longo do tempo ele vai se deslocando e vai dando um erro de time, de clock, né, interno. Então, essa função, se você clicar nessa função, você vai para o ajuste de relógio manual, ok? E aqui nós temos as bandeiras, então o sistema pode estar todo em português, pode estar em inglês e pode também estar em espanhol. Esse atalho que está aqui é para você fazer as configurações da IHM interna, ali no caso é a KTP 700 da Siemens, ok? Se você entrar neste, não recomendo os operadores entrar nesse link, não faz sentido os operadores das máquinas entrarem nesse link, mas se caso entre, tem ali todo um ajuste, um setup de máquina, de screen, de tela, de screensaver, de comunicação, enfim. Toda a parte interna da interface. E aqui a parte de relógio. Nosso sistema sempre vai ter como um padrão essas indicações aqui, que seria a nossa logo, o status, se a máquina está em manual ou automático, se ela está stopped ou running, parada ou rodando. Se tiver em automático, fica verde alto aqui. Se tiver em running, ela fica verde running, escrito running aqui embaixo. Se o sistema tiver alguma falha, vai estar vermelho esse ícone. Então, se apareceu alguma falha, está em vermelho. E se você clicar nessa seta, você vai para a tela de falha. Então, se você clicar nesse fault, ele vai para a falha ativa do sistema. Então, aqui vai estar mostrando todas as falhas que estão ativas no sistema, ok? O sistema tem falhas ativas, alarmes e falhas de sistema. Então, se você clicar nesse link aqui, em cima das falhas ativas, você vai para um buffer de diagnóstico, onde ele tem todo o backplane do controlador. Então, todas as informações de backplane estão todas disponíveis. É mais uma questão somente de diagnóstico, né? Mas a falha mais comum é essa falha ativa que está aqui. Voltando para a tela inicial, sempre você aperta essa casinha, né, que a gente chama de Home. Você clicou em Home, você vai para a tela de navegação. E aí você tem todo o acesso das navegações do nosso sistema, tá? Então, tela inicial, onde eu estou colocando o mouse aqui em cima, seria essa tela. Cliquei em cima da casinha, você vai para a tela de navegação. Então, primeiro na ordem aqui, gráfico de produção. Se você clicar aqui em gráfico de produção, você vai aparecer essa tela. Essa tela aqui é bem interessante porque ela acumula, tá vendo aqui em verde, a quantidade em unidades de dosagem, então no caso do pacotes, e o laranja, ele armazena a quantidade de quilos por hora. Então você vai ter um bar graph aqui ao longo da 0 hora do dia, a primeira hora ali, a hora 0, até a 23ª hora do dia. Então dá para você ter um gerenciamento bem interessante com relação a quantidade de pacotes. Aqui no caso vai estar indicando o total do dia, aqui o peso total do dia, e aqui vai estar dizendo hora a hora.
Aqui, esse sistema, que é padrão nas nossas máquinas, ele consegue armazenar 1000 dias. Tá? Então, se você quiser, por exemplo, ver a produção de ontem, é só você digitar em cima desse teclado aqui 1. Então, aqui eu estou com as datas aleatórias, porque eu estou offline com o sistema, mas, por exemplo, se hoje, dia 12/3 de 2024, eu estaria mostrando aqui 12/3 de 24, 000, eu estaria dizendo aqui, quando eu colocasse 1, ele colocaria 11/3 de 24. Se eu colocar 2, 10/3 de 24. Se eu colocar 5, eu volto 5 dias. Se eu colocar 20, eu volto 20 dias. Então você tem aqui um sistema onde você analisa durante 1000 dias, hora a hora, quantidade de pacote e peso total em quilos de produção. Se você clicar com essa setinha para a direita, ele incrementa 1 aqui. Então, se você apertar uma vez, incrementa 1 ontem. Apertou mais 1 antes de ontem. Apertou mais 1, 3 para trás. 4 para trás, até 1000 dias. Tá? Um histórico bem grande, bem interessante. Tá? Então, voltando para navegação, essa máquina tem um modo de trabalho. Então, o modo de trabalho, ela só trabalha com combinação matemática. E no caso aqui aparece o modo limpeza. Então, se você colocar o sistema em modo limpeza, ele vai ficar abrindo e fechando automaticamente para você fazer a higienização do equipamento. Ok? Voltando para a navegação, preset combinatória. Então, o preset combinatória seria essa tela que está aqui, ok? Aonde você define a velocidade por minuto, tá? Então, eu vou colocar aqui só um número aqui, por exemplo, vou colocar aqui 24 pacotes por minuto. Deixa eu só aumentar essa fonte para ficar bem didático aqui. Então você vai colocar aqui 24 por minuto, tá? O target, nós vamos dar um exemplo aqui, eu vou colocar 1000 gramas de 1 quilo de target, ok? Nesse valor. Tolerância ideal. A tolerância ideal é uma tolerância, você dá uma meta para a máquina, tá? Então, a máquina, ela toma uma série de decisões, até para você entender. O software, ele vai procurando todo o arranjo matemático combinatório. Se eu coloco, por exemplo, vou colocar aqui uma velocidade de 10 pacotes por minuto, então quer dizer que ele vai soltar a cada 6 segundos um pacote. Essa tolerância ideal, ela é muito interessante porque o algoritmo, ele vai combinando a cada scan time, ele vai procurando as combinações e ele vai jogando numa memória, num buffer combinatório. E aí o que vai acontecer? Na hora que chegar no momento de soltar o pacote, ele vai tomar a decisão. Ele vai começar a tomar algumas decisões. Então, é muito interessante você colocar os parâmetros de uma forma correta. Vou dar um exemplo aqui para pescado, talvez 5 gramas. E tolerância máxima aqui, eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou aumentar, vou colocar 3000 aqui de tolerância máxima. Vou jogar um pouquinho para cá só para ficar didático. Então, o que o sistema faz? Por exemplo, se eu for trabalhar com 400 gramas de tilápia, tá? Então eu coloco um target de 400, vou definir aí uma meta ideal de 1 grama. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando essa informação que o sistema ele vai ficar analisando até o último segundo, até o último milésimo de segundo, a melhor precisão possível. Por quê? Se ele não encontrar, ele automaticamente vai abrindo o range. Então é muito importante você colocar um target ideal, 1, 2 gramas, vai depender um pouco do teu produto, né? E aí a tolerância normal. A tolerância normal no nosso sistema é o que você aceita. Então, o que eu aceito?
eu aceito no máximo 6 gramas, então você vai colocar 6 aqui nesse parâmetro, ok? Informação muito importante. Essa máquina, ela tem um descarte automático. Então, ela joga os produtos, vamos falar, bons para a direita, dentro do range, e caso ela procure matematicamente e não encontre dentro do range normal, então, por exemplo, agora aqui ele vai estar trabalhando de 400 a 406 gramas. Eu queria destacar que o nosso software tem umas características únicas, que é como nós trabalhamos com um buffer de combinação, não significa que eu estou colocando 6 gramas aqui e ele vai soltar 6 gramas. Ele vai combinar tudo primeiro e tomar a decisão no final. Então, se ele encontrar a 3, a 7, a 8, a 9, 402, mas a 10, a 15, a 18 e a 20 com 400, ele vai soltar 400. Ele vai sempre decidir o melhor. Isso é formidável. Existem alguns programas no mercado que vamos dizer que você tem uma sequência de 1 a 20, ou de 1 a 16, ou de 1 a 14, e ele começa a procurar 1, 2, 3. Opa, eu achei a 1, 2, 3, 404. Mas se ele tivesse continuado a procurar até o final, ele teria achado 400 com a 12, a 14, a 16. E aí a gente fala que o software toma uma decisão equivocada. Ele toma uma decisão antecipada, desnecessária. Estou jogando gramatura a mais por um erro de software. O nosso software não faz isso. Ele procura tudo. Então vamos lá. Se eu colocar aqui 20 por minuto, eu tenho que soltar uma dosagem a cada 3 segundos. Quando eu coloco tolerância ideal 2, eu estou analisando todo o buffer matemático de 400 a 402. Ou até vou fazer aqui colocar 1. 400 a 401 até o segundo 2999. Se ele não encontrar, ele sobe de 1 em 1 até o normal. Então ele vai procurar, na verdade ele vai procurar de 400 a 401, ele vai liberar, na verdade, né? E aí depois ele vai liberar o melhor até 406, porque pode ser que ele encontre 402, tá? E se ele não encontrar de 400 a 406 e ele achou o 407, e é a mágica que acontece, ele vai descartar. Então você coloca uma caixa aqui, porque ele vai jogar sempre os bons para o lado direito, e os descartes, porque matematicamente você pode ter alguma situação de não encontrar o peso ideal. E aí você vai ter uma decisão correta, né? Vamos dizer assim, matematicamente falando. Outra coisa bacana do nosso sistema é que você pode montar a esteira de qualquer lado. Então você pode pôr essa esteira que está aqui do lado direito e simplesmente você vai no sistema lá e você inverte. Tá? Isso você inverte por configuração, né? Não é por elétrica. Então você pode selecionar bons para o lado esquerdo e descarte para a direita, ou bons para a direita e descarte para a esquerda. Então você tem o descarte automático de peso, ok? Voltando aqui para tolerância máxima. Tolerância máxima, por que eu abri a tolerância máxima aqui? Por que eu estou colocando 3.000? Porque se eu estou descartando, eu já não achei de 400, vamos falar aqui, eu vou abaixar o normal. Eu quero de 400 a 403, eu aceito. Se eu procurar e achar o melhor 404, eu descarto. Então, automaticamente eu abro a tolerância máxima, porque sempre vai estar sendo descartado de 3 a 3.000. Então, eu vou estar sempre descartando, né? Então, o sistema vai procurar, achou 402, pum, vai para a direita. 401, vai para a direita. 400, vai para a direita. 404, nessa situação, ele vai descartar. 410, descarta. 415. Então, eu aumentei a máxima de propósito, tá? Esse parâmetro que está aqui,
ele é um parâmetro que vai, na verdade, você não vai ter acesso, ele vai te indicar o que é ideal. O que é ideal. Por exemplo, só para você ter o raciocínio, se você vai fazer 400 gramas, eu posso colocar lá no cabeçote 500 gramas? Não. Eu posso colocar 200 gramas no cabeçote? Não, porque se você colocar 200 num cabeçote, eu só vou combinar com o outro 200. Você estrangula muito matematicamente. Então, a primeira informação importante é que você tem que sempre... O tempo da abertura da caçamba coletora, então, você vai definir em milissegundos, né? Então, é o tempo que você abre a coletora. Então, a gente deu a nomenclatura de coletora de cima e pesadora a de baixo, ok? Então, o tempo que você abre ela, esse número é um número bem adequado. O tempo de fecha coletora, é justamente o tempo... deixa eu só fechar aqui. O tempo da coletora é o tempo que sobe. Então você desce a coletora e você sobe. Qual é o tempo? O tempo adequado é 600 milissegundos, é o tempo médio. Eu estou dando tempos padrões de máquina, baseado em outras máquinas que já estão funcionando, tá? Tempo de abertura da pesadora, mesma coisa de cima, 800 milissegundos. Então você pode desabilitar individualmente isso, tá? Então é bem interessante também. Voltando para a tela do habilita geral, do navegador, desculpa, você tem o habilita geral. O habilita geral dessa máquina, primeiro, lembra que eu falei para vocês que você pode jogar produto bom para a direita e produto descarte para a esquerda, ou você pode inverter esquerda e direita. É simplesmente você vir no habilita geral e você der um inverte sentido horizontal. Então, se você inverter o sentido, a máquina automaticamente inverte o sentido de descarte. Isso é muito interessante, porque você pode montar de qualquer forma. Você pode montar essa esteira para cá, ela para lá, enfim, você acha o melhor layout possível de montagem, ok? Habilita descarte, esse é um recurso bem interessante. Você pode querer o descarte automático ou não. Então, se você não quiser o descarte automático, aliás, todo mundo trabalha com descarte automático, mas você pode desabilitar. Então, tem esse recurso de software. Você pode desabilitar o descarte automático. Só que aí tem algumas diferenças. Se você descartar, aí você vai colocar aqui que você quer no máximo 10 gramas. O que o sistema vai fazer? Vai procurar de 1 kg a 1,1 kg. No finalzinho da prorrogação do segundo tempo, muda para 3, libera. Não achou, sobe de 1 em 1 até 10. E se ele não achou 1 e 11, a máquina não descarta automática. Ela vai dar uma falha dizendo assim, olha, eu não encontrei a combinação matemática de 1 kg a 1,10 kg. Eu só achei 1,11 kg. Então, ela não descarta automática. Então, normalmente, os clientes deixam esse habilita descarte habilitado, porque é uma função inteligente, para você não perder tempo, tá? Então, com o descarte habilitado, você abre sempre a tolerância máxima para 3.000. Você pode abrir, né? Porque você está descartando, né? Então, como você está descartando, tanto faz você descartar aqui, ok? Voltando para a navegação, na verdade, voltando para o geral. Auto zero. Auto zero, se você habilitar esse auto zero, a balança tiver, por exemplo, vazia, com 2 gramas aqui, o sistema automaticamente reconhece que é 0, e ele automaticamente abaixa para 0. Então, esse é o auto zero. Autotara é o mesmo habilita da função que está aqui, ó. Opa, desculpa. Falei besteira. O autotara é você querer que faça a tara. Então, para esse autotara habilitado, você vai trabalhar com esses caras aqui. Se você desabilitar, o sistema não vai fazer a tara automática. Eu acho que eu me confundi. Tara geral é manual, você fazer a tara manual, ok? Esteira de saída bocal. Se você vai habilitar a esteira de saída bocal, na verdade, você vai habilitar toda essa esteira para trabalhar. Se você quiser desabilitar ela,
você somente desabilita aqui. Uma coisa muito bacana, você pode habilitar bocal esquerdo e bocal direito. Bocal direito. Você tem sempre que jogar aqui a porção, sempre tentar 1/5 do que você vai embalar. Então, se você for fazer um pacote de 1 kg, 1/5 de 1 kg vai dar 200 gramas. Eu tenho que jogar mais ou menos 200 gramas nos cabeçotes. Essa é a ordem, essa é a lógica da balança multicabeçotes. É evidente que você não vai conseguir jogar exatamente, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um pacote de 500 gramas, eu automaticamente tenho que jogar 5. Ele já vai dizer 80 a 130. Ele vai te indicar aqui embaixo para te ajudar ao que você tem que jogar na máquina, dentro de uma banda matemática. Se eu for fazer um peso de 1 kg, eu tenho que jogar mais ou menos 200 gramas aqui. Se eu for fazer um peso de 400 gramas, 400 dividido por 5, vai dar 80, né? Então eu tenho que jogar mais ou menos 80 gramas aqui. Então sempre você tem que jogar 1/5, induzir a 1/5. Aí eu vou te fazer uma colocação importante. Poxa, mas eu vou fazer um pacote de 800 gramas. Então, a gente sempre faz a seguinte relação. Se você vai fazer um pacote com 10 unidades, mais ou menos, você tem que jogar mais ou menos 2 nos cabeçotes, porque é a combinação de 1/5. Se seu produto tem 15 unidades dentro do pacote, você tem que jogar mais ou menos 3 aqui, ó. Então, sempre você vai colocar 1/5 do que você vai pesar. Então, eu vou dar um exemplo para ti. Vamos falar um pouco da tilápia, né? A tilápia, quando você trabalha com 400 gramas, se a tilápia ela é muito grande, você tem que colocar obrigatoriamente uma tilápia em cada cabeçote. Se sua tilápia começar a vir pequena, o que eu sugiro você fazer? Você põe uma da grande e 2 da pequena. É uma ótima prática, né? Vamos chamar de boa prática, né? Então, se você, por exemplo, tem um pescado, vou dar um outro exemplo para você. Você tem um pescado ou um produto, essa máquina se aplica muito no filé de tilápia, nos pescados em gerais, mas, por exemplo, você tem um pescado que são 6 unidades. Se você colocar um em cada, ela vai combinar com 6, tudo certo. Mas talvez o ideal, se ela ficar cuspindo com 6, você vai ter que realimentar mais por pacote. Você vai trabalhar mais. Então é muito inteligente você colocar sempre 1/5 a 1/4 do que você vai estar embalando. Tá? Então essa balança, esse modelo 2024, ele já faz combinação matemática com até 8 combinações. Então ele vai procurar 1, 2, 3, todas as combinações com 3, todas com 4, todas com 5, todas com 6, todas com 7 e todas com 8. Porém, se você colocar, vamos dizer que você tem um pacote que tem 8 unidades, e você colocar um em cada, a máquina vai soltar naturalmente com 8. Aí você vai ter que reabastecer 8. Então é muito interessante, muito inteligente você concentrar as alimentações da balança entre 1/5 é o ideal, 1/5 é o melhor, 1/4, 1/5 e 1/6. Por quê? 1/5 é a média. Se o pescado veio um pouco maior, o produto um pouco maior, ele vai naturalmente combinar com 4. Se ele veio um pouco menor, ele vai combinar com 6. Então o sistema tem que ficar trabalhando sempre com 5, 4, 6. 5, 5, 5, 5, 5, 4. 5, 5, 5, 6. 5, 5, 5, 4. Se ele ficar trabalhando com 4, 4, 4, 4, já é a dica. Está muito pesado. O produto está muito grande.
Se ele estiver trabalhando com 6, 6, 6, 6, 6, que você vai conseguir ver isso na tela aqui, ó. Você vai estar conseguindo monitorar nessa tela. Ele vai estar te acendendo as combinações matemáticas. Então, se você está começando a acender 7, 7, 7, 7, toda hora com 7 cabeçotes, significa que está muito leve. Você está alimentando errado a máquina. Não é que você está alimentando erroneamente, mas matematicamente você está numa banda muito fora. A máquina vai procurar sempre o melhor. Então, se ela procurar o teu pacote achar 1,1 kg com 4 cabeçotes, mas ela achar com 8 1,00 kg, ela vai dar preferência pelo peso. A preferência matemática do algoritmo é sempre o peso. O peso é prioritário, ok? Essa é uma informação muito importante, vocês precisam ter esse discernimento. Eu acredito que a parte mais importante da máquina é você alimentar ela dentro do range adequado, porque matematicamente ela vai te dar mais performance. Não adianta você colocar um peso totalmente discrepante aqui, a máquina não faz mágica. Ela vai procurar matematicamente e vai soltar o melhor. Porém, se você ajudar ela, você entender... nós temos clientes que já, pelo barulho, sabem o que está acontecendo. Então, sempre regra 1/5 do peso, tá? Voltando para a navegação, modo já foi falado, preset combinatório já falamos. Aqui, essa tela peso combinado é uma tela somente de visualização. Você vai estar olhando aqui, aí eu acho que a parte mais importante é estar observando com qual é a predominância de combinação. Se ela está combinando mais com 3, a balança está muito cheia. Se ela está combinando com 4, está um pouco cheia. 5, ideal. 6 está mais vazia. 7, muito vazia. 8, vazia total. Tá? Então a máquina trabalha de 1 a 8. Porém, sempre tentar atingir o target de 1/5, 1/4 e 1/6. Essa é uma informação muito, muito importante. E a máquina vai te dar um indicador que tem totalmente uma relação com o arranjo probatório, né? Então, essa máquina, ela vai essa memória que está aqui, ela vai te dar as últimas 100 dosagens, qual é a média. Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo um pacote de 400 gramas, né? Estou dando tolerância de 1,3 aqui. Então, a hora ela acha 401, 400, 402, 401, 402. Qual é a média? Esse é o fator mais importante. Então, aqui vai estar te informando a média dos últimos 100 pacotes, ok? Informação importantíssima. Voltando para a navegação, você vai ter o peso geral. Então, o peso geral é uma tela parecida com a primeira, só que aqui eu mostro a pesagem individual de cada cabeçote. Essa máquina vai ter 20 cabeçotes e aqui vai estar indicando os pesos individuais de cada cabeçote. Aqui vai estar indicando o peso que está soltando, pacote a pacote. Aqui vai estar te indicando o range adequado. Então a máquina já te avisa. Eu estou fazendo um pacote de 1.000 gramas, 1 quilo. Ele vai te indicar aqui, ó, que você tem que jogar de 180, lembra que é 1/5? 200, de 1 quilo. Ele vai te falar, olha, tenta concentrar de 180 gramas a 220. Ele te dá a dica de alimentação aqui. Então, esse número que aparece aqui tem que ser observado como que está reagindo à alimentação do seu sistema, ok? Nós temos aqui uma tela de zerar. Esse zerar, tome-se muito cuidado. Toda vez que você aperta esse zerar, é como se fosse uma tara. Você vai tarar todas as balanças de uma vez só. Cuidado que se estiver carregada, você vai fazer uma operação errada. Você não pode tarar com o pescado ou o produto dentro do cabeçote, ok? Aqui estão os cabeçotes. Então você não pode estar com o produto aqui dentro do cabeçote e você apertar o tarar, ok? Aqui
eu tenho uma função que eu abro todas as coletoras. Se eu apertar aqui, eu abro todas as coletoras. E se eu apertar o P de pesadora, eu abro todas as pesadoras de uma vez, tá? Então, aqui é um atalho para você operar a máquina com mais agilidade. Voltando para a tela de navegação, eu entro numa tela chamada tara. Então, a tara do sistema, eu tenho dois tipos de tara. Deixa eu só ver aqui qual que ela vai primeiro. Ela vai para 17. Então, eu cliquei em cima da tara, eu vou aqui nessa tela de tara. Então, é muito comum, principalmente máquinas de produtos congelados, você vai trabalhando e você vai acumulando água ou até mesmo produto nos cabeçotes. Então imagina, o cabeçote ele pesa 80 gramas, só que ele não está com 80 gramas, porque 2 gramas está grudado no cabeçote. Então imagina, eu pesei 80 gramas ali, a balança solta achando que tem 80, mas só cai 78, porque 2 gramas está grudado no cabeçote. E aí que está o ponto. Imagina você errar vezes 5, né? Então, a função autotara do sistema, você define aqui uma quantidade. Deixa eu pegar aqui esse número que eu peguei aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar aqui uma quantidade de 10 em 10, tá? E eu vou colocar aqui o range de 15 gramas, tá? O que o sistema vai fazer? Ele vai, tá vendo que de quantidade? Ele vai dosar uma vez a 1, 2 vezes a 2, 2 vezes a 3, 2 vezes a 4. Quando ele chegar em 10 dosagens, o sistema não vai recarregar automático, ele vai parar automaticamente, fazer a tara automática e rearmar o cabeçote. Então você garante que a máquina trabalhando, ela vai fazendo a autotara automática. Aí você vai me perguntar, o que é esse range? Esse range é como assim, se eu fizer uma autotara e a tara do sistema, o sistema ele é inteligente, né? Essas taras, elas são, esses valores que ficam grudados são de 5 gramas, 3 gramas, 2 gramas, 6 gramas. Não gruda 100 gramas. Então você define aqui um range que você aceita que tare. Então, por exemplo, eu contei até 10. E eu olhei lá e falei, cabeçote está com 80 gramas, eu não taro ele. Tem alguma coisa ainda, caiu um filé. Então você tem uma segurança de tara aqui. Então, um valor recomendado é você usar 10 ou 15 em 15. E aqui você definir o range. Eu recomendo você usar o range aqui de 15. 10 gramas é um número bom. Você não tem como tarar uma balança dessa errando 10 gramas. Então, a 10 gramas para cima, já pega um erro de tara, que o sistema já pode estar corrigindo. Você tem aqui o tara geral. Quando você dá um tara geral, essa função ela só funciona em manual. O sistema vai abrir todos os cabeçotes, limpar tudo e dar zerar e ficar apto de novo. Então, aqui é um pouquinho diferente do zerar, que nós vimos na tela anterior. O zerar, ele zera do jeito que está, ele não se preocupa com abrir os cabeçotes. E se você der a função tara nessa função aqui, o sistema aí vai sim, primeiro esvaziar toda a balança, para depois fazer o procedimento de tara, respeitando também o range que está estabelecido aqui, ok? Voltando para, na mesma tela, você tem aqui esse atalho que é a tara valor. O sistema, ele já memoriza, até uma informação muito importante, se eu tarei essa caçamba 6. Da última vez eu detectei que tinha 3 gramas, eu memorizo aqui 3 gramas, porque você operando a máquina, você consegue perceber se essas taras estão coerentes, tá? Então, você tem uma linearidade de ficar juntando umidade. Então, você vai perceber que o sistema vai acumulando essas taras de uma forma homogênea. Então, essa tela também é muito importante, ok? Essa quantidade que está aqui e o range são as mesmas da tela anterior.
A diferença é que aqui na quantidade eu vou estar definindo as quantidades e aqui eu vou estar definindo os valores em gramas das últimas taras. Tá? Então, o sistema está trabalhando, falei que é para tarar de 10 em 10. A 12 trabalhou 1, 2, 3, 7, 8, 11, 10. Chegou na tara que eu quero na quantidade, ela para o sistema. Opa, 2 gramas que está acumulado. Eu zero e mando aqui 2 gramas informando a última tara do sistema. Essa tela é bem legal, ok? Voltando para a navegação, calibração. Então, existe uma diferença entre tarar e calibrar. Tarar você zera o zero da balança. Calibração, você vai definir a aferição do sistema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um peso padrão com certificado, né? Você vai definir aqui, essa máquina, a calibração, deixa eu só pegar aqui para eu colocar os valores aqui para ficar fácil. Então, aqui você vai definir nesse parâmetro número 1. Então, se você colocar 1 aqui, você vai calibrar o cabeçote 1. Se você colocar 2, você vai calibrar o cabeçote 2. Número de peso de calibração, você vai definir aqui, aí é uma sugestão, vamos falar da tilápia. Essa máquina é muito focada para tilápia. Normalmente um filé de tilápia tem 200 gramas. Então eu recomendo você usar aqui um peso padrão de 200 gramas, tá? Porque aí você sempre está ferindo a balança com um filé de tilápia, ok? E aí o procedimento é apertar o abre coletora. Por quê? Porque as pesadoras, elas ficam aqui de baixo. Então você vai colocar o teu peso na pesadora, ok? Então primeiro você vai apertar o sem peso. Então vou calibrar o cabeçote 1. Então o cabeçote 1 está aqui em cima. Você vai colocar 1 aqui. Aperta o sem peso, o sistema reconhece que não tem nada, você põe o peso padrão aqui de 200 gramas e aperta o com peso. E aí você vai calibrar os 20 cabeçotes do sistema. Se você apertar o mais, você vai para o 2. Se você apertar mais uma vez, você vai para o 3. É um atalho rápido. Ou se você apertar o negativo aqui, o menos, ele vai descendo ou subindo. Tá? Então, calibrar a máquina é super rápido. Você calibra essa balança em 1 minuto. Okay? E aqui eu estou indicando o peso do cabeçote 1. Se eu colocar cabeçote 2 aqui, vai mostrar o peso da 2 aqui. Se eu colocar 10, vai mostrar 10 aqui. Então, aqui eu tenho a visualização do peso que está sendo calibrado. Ok? Então, essa é a tela de calibração. Voltando para a navegação, eu tenho o sincronismo 1. Então, vamos lá. Sincronismo 1. O que o sincronismo 1 faz? Tá? Você define aqui o tempo. Aqui é tudo em milissegundos, tá vendo? O tempo do arraste. Deixa eu pegar aqui esse cara, porque aí eu vou colocando aqui. Então, o arraste central, essa máquina aqui está em torno de 1.800 milissegundos, 1.700, eu não lembro de cabeça, tá? É o tempo que a esteira arrasta para a direita. Então, esse tempo que arrasta essa esteira, ela vai ser o tempo ajustável aqui. Lembrando sempre que quanto mais rápido eu deixo esses parâmetros, menor esses parâmetros, mais rápido a máquina fica. Tá? Então, 1.700 é um número bem rápido para ela transferir o produto para a direita. Então, ela vai arrastar para a direita 1 segundo e 700. E se ela descartar, ela vira 1.700 para a esquerda e vira 1.700 para a direita, tá ok? Próximo parâmetro é o tempo de estabilização da balança. Esse tempo de estabilização da balança, eu vou colocar de lado aqui. Nós trabalhamos com parâmetro padrão de 2,5 aqui, é o tempo de estabilização, 2. Vai depender do produto, tá? Tempo de estabilização, 2, 2,5 é um número bom, ok?
É um número bem adequado. Abertura da caçamba coletora. O tempo da abertura é o tempo que nós vamos abrir a caçamba pesadora. Então, 800 que abre a pesadora. E também vou colocar aqui 600, que é o fecha pesadora. É a de baixo. Então, é o tempo que eu abro e eu fecho para receber de cima o próximo produto, tá? Esses parâmetros aqui são parâmetros padrões, aqui talvez 1.800, né? Eu faço questão de colocar um parâmetro padrão, porque fica mais fácil do pessoal depois interagir ali. O que é esse tempo de estabilização da coletora? Normalmente a gente coloca aqui um tempo de 100 milissegundos, tempo rápido, que é justamente quando a pessoa coloca o pescado aqui em cima. Então você espera 100 milissegundos para dizer que está aqui em cima, para o produto estabilizar. Tá? Então isso é um parâmetro padrão também. Tá? Então, lembrando que essas parametrizações, elas são padrões já de máquinas que já estão em funcionamento. Tá? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar parâmetro a parâmetro toda a flexibilidade de configuração que você vai ter no sistema e tentar tirar da máquina o máximo possível. Porque se você trabalha com produto A ou um produto B, você tem configurações diferentes. Você pode tirar mais da máquina num produto maior. Aliás, os produtos maiores são mais difíceis e os produtos menores são até mais fáceis de trabalhar. Então você pode tirar mais do menor. Então você pode mexer nos tempos. E você pode segurar um pouco mais nos produtos maiores, fazendo ajustes corretos, né? Você tem entendimento. A máquina você precisa ter entendimento dos parâmetros, ok? Voltando para a tela de navegação, você vai ter o sincronismo 2. Então, o sincronismo 1 é tudo que envolve o sincronismo da balança. E o sincronismo 2 vai ser sempre dos acessórios. Então, essa máquina tem vários acessórios, tá? Vários acessórios. Então, nesse caso, nós vamos no sincronismo 2. Então, o sincronismo 2 é o primeiro parâmetro aqui. Também vou pegar um valorzinho aqui só para a gente simular aqui, para vocês olharem o tempo. Então, o tempo de queda da esteira de saída, tá? Vou apagar aqui o tempo de queda da esteira de saída. O tempo de queda da esteira de saída é um tempo pequeno, que na verdade, quando a balança joga o produto pela esteira, eu dou um tempinho para cair o produto aqui. Então esse é o tempo de queda. É justamente quando a esteira entende o final do trajeto, mais um tempinho de queda para cair em cima da esteira que está aqui. Ok? 200 milissegundos é um bom número. 200 milissegundos é um bom número. Tempo de posição da esteira. Boa. Tempo de posição da esteira. Essa esteira, ela é sincronizada com o sensor. Tem um sensor. Ou ele fica aqui ou aqui. E ele vai batendo nas taliscas para fazer a parada de posição. Então, esse parâmetro aqui, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque isso depende muito de modelo a modelo. Mas é o tempo que, só para vocês entenderem a sistemática, quando a esteira liga, ela bate no sensor, na talisca, e eu regulo quanto tempo eu quero mais andar ou não. Para você fazer sempre a parada da talisca. Detalhe importante, essa talisca ela tem que estar exatamente aqui, ó, para garantir que o produto que estava aqui já caiu. E ele para sempre com a talisca bem nessa posição. E automaticamente você acerta o alinhamento da queda aqui. Então, este parâmetro eu não vou dizer você com exatidão qual que é. Se é 200, se é 400, mas é o parâmetro de posição de parada da esteira, tá? Tempo de queda no bocal 2, né? Então, lembra aquele tempo de queda aqui de cima, que é o tempo de queda? Esse tempo de queda é justamente o tempo
quando o produto cai daqui para cá. Então você diz também para o sistema, quando a esteira andou, ela parou, eu espero X tempo para dizer que caiu o produto, ok? E aí eu tenho um outro parâmetro que é um ajuste que eu não lembro, esse parâmetro também não lembro de cabeça quanto que ele era, se ele era 1000, não lembro. Aí tem que ver caso a caso. É o tempo que ele vai arrastar para cá, cai aqui, cai para o lado direito, e aí ele vira esse bocal e cai para o lado esquerdo. Então ele fica alternando, caindo para a esquerda, caindo para a direita, caindo para a esquerda, sincronizando o bocal giratório, ok? Isso é bem interessante também. Navegador. Voltando para o navegador na sequência, habilita cabeçotes. O habilita cabeçotes, ele é, se você tiver alguma manutenção, algum problema, alguma quebra, ou a célula não está lendo, você não precisa parar a máquina, você só desabilita. Desabilita o cabeçote 1, a máquina vai trabalhar normalmente sem o cabeçote 1. Por quê? Se você tiver um pescado que ele tem uma acomodação adequada, imagina um saco muito apertado, isso acontece muito no 400 gramas. O filé, ele é muito apertado, ele não entra de uma vez no pacote, então você é obrigado a trabalhar dos dois lados, porque você joga um para o lado esquerdo, enquanto o operador da esquerda está organizando, você põe um para a direita, um para a esquerda e um para a direita. Agora, se você vai fazer um pacote de 800 gramas, o pacote ele já é maior, a boca é mais larga. Então o filé ele entra que nem um quiabo, ele entra direto. Então você pode desabilitar um lado. Por exemplo, você desabilita o esquerdo e deixa só o direito habilitado. A máquina vai sempre jogar para o lado direito. Você não precisa ter esse operador aqui. Esse operador sai fora. E você pode trabalhar somente com uma pessoa aqui na boca, ok? Isso é bem interessante. Então você pode, o sistema permite você trabalhar com duas pessoas ou com uma somente. Ou se você quiser colocar esse cara do lado esquerdo, é só você desabilitar o direito e habilitar o esquerdo. Essa função dosagem para empacotadora é uma função que você habilita se você tiver uma embaladora automática interligada na Smart Wig, se não tiver essa esteira aqui, se tiver uma embaladora, o sistema já se comunica com a embaladora automaticamente, dando um pulso para ela fazer a puxada da embalagem, ok? Voltando para o navegador. Modo manual. Modo manual, o próprio nome diz, é essa tela aqui. Você pode abrir todas as... Aqui essa tela, ela só funciona em manual. Se você tiver em automático, não funciona nada. Então, você tem todas as funções de forma manual para trabalhar. Então, por exemplo, deixa eu ver como que o cabeçote 8 está trabalhando. Você seleciona o 8, pesadora, e dá pulso. Você põe pulso, o sistema fica pulsando. Você vai lá, inspeciona, vê como que está, ajusta, vê como que não está. Então, você consegue abrir as coletoras, dá 1, pesadora, e você tem a tela 2 aqui, que é o restante, né? Como é 20 cabeçotes, ficou do 1 ao 10 aqui, e ficou do 11 ao 20 aqui. Esteira frente, central frente é a central, esteira bocal também, lado esquerdo, lado direito. Então você consegue ter todo o controle manual do sistema, lembrando que aqui só funciona em modo manual. Então, se tiver em automático aqui, você não consegue atuar nada aqui, ok? Voltando para a navegação. Tela de operação. Na tela de operação a gente coloca uma tela aqui para você ter uma tela geral. Para você ter aqui, não quero ficar navegando. Uma tela resumida. Então você tem o inverte sentido, que é o habilita descarte, o zerar aqui, o tara geral, o auto tara habilitado, o abre coletor e pesadora e o auto zero. Então você tem funções rápidas. E aqui você vai ter também, caso a máquina entre em algum alarme, alguma falha, você vai ter a descrição dos alarmes aqui. É uma tela de operação mesmo, né, que a gente fala. Falha ativa são as falhas ativas do sistema. Se tiver alguma falha, este reset
vai estar em vermelho, porque tem falha. Se não tiver falha, ele está em verde. E essa tela fault, você apertar ela, por exemplo, você apertou ela nessa tela, você vem justamente para o alarme ativo, que está aqui. Se você apertar em cima desse falha ativa, você vai para a falha de sistema. Assim me permite você ter o diagnóstico do backplane do controlador. Então, é uma tela um pouco mais de manutenção, né? Ele vai te dar todo o diagnóstico de buffer, de como está a CPU, como que estão os cartões, se tiver alguma falha de cartão, alguma coisa mais... aqui é um pouco diferente, né? Você tem aqui as falhas ativas do sistema, da máquina. Na verdade, não é sistema, né? Estou falando errado. Você tem as falhas da máquina, o sensor da máquina que não está certo, uma falha e tal. Aqui já é diferente, aqui é uma falha de hardware. Você já está com falha de hardware da Siemens, alguma falha está acontecendo. E aqui você tem um diagnóstico na interface homem-máquina de todo o backplane do controlador, ok? Gente, é isso. Ah, eu esqueci uma tela. Quando você clica em cima da tela de pesos e você aperta para essa direita, você vem para esse peso, que é o peso da balança. Se você apertar direita novamente, você tem os pesos médios. Isso aqui é muito interessante você analisar. Eu estou combinando o cabeçote 1 toda hora. Qual é a média que está? Lembra do 1/5 que eu falei para vocês? Então, esse número, se eu estou fazendo um pacote de 1 quilo, tinha que estar aparecendo aqui, nesses pesos médios, em torno de 200 gramas. Se tiver 500 gramas, significa que eu estou alimentando muito alto. Então a máquina ela tem uma série de ferramentas para dizer para o operador como que ele está trabalhando. Tá? E aqui você tem a média dos 20 cabeçotes. Como que está a média do descarte? Então lembre-se, a máquina tem sempre que tentar trabalhar dentro de 1/5 do peso. Se eu estou com um peso muito baixo, significa que ela está trabalhando com mais cabeçotes. Se ela estiver muito cheia, ela vai estar trabalhando com menos cabeçotes. Aqui você tem uma indicação dessa média. Ok? Próxima tela, se você clicar aqui, uma tela um pouco interna, mas aqui você vai clicar para a direita, você vai nas pesos estáveis. Informação importante. Aqui, tá vendo esse E? Ele vai estar dizendo que o cabeçote está estável. Quando você joga o peso numa balança de 1 kg, a balança vai para 3 kg, depois ela volta e estabiliza. Então você tem aqui um controle de estabilização de peso. Então aqui, eu vou até colocar essa informação, que essa informação não pode ser alterada, né? Não é recomendado ser alterada, tá? Quais são os padrões, tá? Então aqui a gente coloca o peso aqui de calibração 1 grama, tá? 1 grama é um peso padrão de estabilização. Então o sistema entende que se ele leu 500 gramas e leu de novo 500 gramas, ele está dizendo para mim que está estável. Então se ele leu 100 gramas e depois leu 102, opa, já não está estável. Aí ele lê de novo, está estável. Então aqui tem toda uma lógica para dizer que o peso está estável para ser combinado, ok? Esse tempo daqui, ó, de estabilização, a gente tem padrão 200 milissegundos, aqui, ó. Não mexa nisso, tá? 200 milissegundos. E aqui é um parâmetro bem interessante, que vocês vão ver que vai estar 14 aqui, padrão, ou 16 ou 15 padrão, tá? O que significa isso? Essa balança, ela trabalha por uma alimentação. Se o operador parar de alimentar a máquina, os cabeçotes embaixo, eles começam a ficar vazios. Então a máquina entende que eu não preciso subir, eu não estou achando 1,00 kg. Eu não estou achando 1,00 kg. Mas eu só tenho 8 cabeçotes armados. O sistema mantém a procura dentro do ideal. Dentro do ideal.
Só após a balança estar cheia, ela libera para o normal e máximo. Então, qual que é a lógica desse parâmetro? A lógica desse parâmetro não é para vocês mexerem nisso, mas é para vocês saberem. Eu consigo definir de uma forma inteligente. Pensa comigo, eu estou com a máquina vazia. Se eu estou com a máquina vazia, ela não está me soltando na demanda normal. Para que eu preciso decidir uma subida de range se eu estou vazio? Então, isso traz uma precisão e uma prioridade de precisão maior no funcionamento do equipamento. Então, esses parâmetros aqui, volto a dizer, não mexam neles, somente com o acompanhamento do especialista, do técnico que está instalando, ok? Então, pode deixar isso aqui como 1.214, que você vai estar trabalhando sempre dentro extraindo do equipamento. Na verdade, eu vou dizer de uma forma mais completa. Você vai estar parametrizando a máquina para ela tomar as melhores decisões. Então, ela toma as melhores decisões vazia e ela vai tomar as melhores decisões cheia. Isso é muito importante, não mexam nisso, mas é mais uma funcionalidade do nosso sistema que é bem diferenciado, tá? E aqui ele vai estar dizendo qual é o range, o mesmo parâmetro de range lá informado aqui nessa tela. Lembra que é 1/5, né? Então esse parâmetro que está aqui, ele se repete aqui mais para reforçar a dosagem lá no cabeçote, ok? Gente, se tiver alguma dúvida, esse treinamento operacional dessa máquina vai estar disponível no canal. Tendo mais atualizações, informações, a gente vai atualizando vocês, ok? Divulguem, compartilhem com os colaboradores, principalmente com os operadores das máquinas, tá? Principalmente, os nossos técnicos, eles são treinados para, antes de qualquer coisa, os operadores da máquina assistirem a esse treinamento, para depois, com a presença do especialista, entenderem certinho quais são as melhores práticas, as melhores configurações do sistema. Essa máquina ela é muito ampla e é muito importante entender esses funcionamentos, vamos dizer, é muito importante entender como tirar, porque essa máquina trabalha por probabilidade matemática, como tirar a melhor performance da máquina. Se você alimentar ela corretamente, você vai tirar o máximo matemático. Se você alimentar ela de uma forma errada, você vai ter uma piora na performance, tá? Então isso tem uma relação que não está na máquina, isso está numa coisa chamada arranjo probatório, a probabilidade matemática de combinação, tá bom? Gente, obrigado, nos vemos.